Pai, Senhor, os irmãos, vamos nos colocar de pé para dar início ao segundo treinamento de professora de escola dominical e líder de departamento infantil da nossa congregação Nova Pavuna. Bem, para isso vamos fazer uma oração para começar. Soberano Deus, eterno Pai, te agradecemos pela oportunidade de estar na tua casa mais uma vez, Senhor, para te louvar, te engrandecer e dessa oportunidade de estar se dedicando, Senhor, no aperfeiçoamento, Senhor, daquilo que tem nos chamado, que é o ministério do ensino e liderança dessas crianças, ó Deus. Em nome de Jesus, venha nos capacitar, Senhor, nos dê sabedoria, para que nós possamos fazer sempre o melhor, Senhor, para essas crianças, para que possamos atingir, Senhor, ao encontro do coração delas, ó Deus, e que elas venham crescer, Senhor, na sua casa firme, Senhor, e constante, e nunca venham se desviar. Em nome de Jesus, toma em tuas mãos, Senhor, tua serva Ana Lúcia, que irá, Senhor, ministrar a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que ela venha, Senhor, falar aquilo que precisamos ouvir nessa manhã, e que nós possamos, Senhor, sair daqui edificados na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queria passar para a nossa irmã Célia, para fazer as considerações iniciais, que ela é a superintendente da escola dominical. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estarmos aqui nessa manhã, mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado para estarmos aqui, crescendo no conhecimento, né? Não é verdade, igreja? E assim, com certeza, vocês estarão também estendendo esse conhecimento que vocês vão adquirir aqui hoje. Vocês estarão levando a outras professoras, a outras pessoas interessadas. Então, é muito bom ter vocês aqui hoje. E vocês já conhecem a nossa palestrante querida, que é a Lucinha, Ana Lúcia. Eu conheço a Ana Lúcia, né, Ana Lúcia? Tanto tempo, foi minha professora, minha mentora aqui nos primeiros passos com Jesus, ela e o esposo dela. Ela foi a minha discipuladora. Lembra, Lucinha? Até na casa dela à noite eu ia para poder estudar com ela. Ela chamava, eu ia. Eu gosto muito de estudo, de conhecimento, adoro. E aprendi muito com a Lucinha. Só tenho que agradecer a Deus pela vida da nossa irmã. E ela vai estar aqui hoje nos trazendo esse treinamento, tá? Essa capacitação para nós melhorarmos o nosso trabalho com nossas crianças. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vem aqui, Lucinha. Já foi feita a oração. Depois, Lucinha, já vou até pedir, por favor, durante a ministração, depois, para você falar algo sobre o SEV. Ela é professora do SEV e a gente quer, né, conhecer mais sobre o SEV. Mas a paz do Senhor, tudo bem? Tá tudo bem mesmo, irmãs? Glória a Deus, né? Eu sei que é um sábado, muita gente, se formos olhar para o nosso dia a dia, né? Temos muitas coisas a fazer. Mas, graças a Deus, né, que vocês separaram essa manhã para aprender um pouquinho mais, né? Como fazer a obra do Senhor, como o Senhor tem nos chamado. E o texto que foi escolhido, gente, é um texto muito importante. Antes de eu falar qualquer coisa, eu quero mencionar a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é maravilhosa. Então, para início de conversa, vamos ficar com a palavra do Senhor. Já foi feita a oração, já foi feita a apresentação, todo mundo já me conhece, né? E eu estou muito feliz por estar aqui. Eu digo e repito isso sempre. É uma oportunidade assim que o Senhor nos concede. E eu fico muito feliz mesmo de estar aqui compartilhando com vocês, aprendendo com vocês, né? Porque nós aprendemos umas com as outras, né? E o texto que vocês escolheram está em 1 Pedro, capítulo 3, né? 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Diz assim: crescei antes, vírgula, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Então, eu fiquei maravilhada quando eu li esse versículo. A palavra de Deus em si,
ela é maravilhosa, né? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, né? Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E aqui o texto está dizendo assim, antes. E essa palavra ficou no meu coração, na minha mente. Antes. 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 E ficou me chamando a atenção. Antes. Antes de qualquer coisa, gente. Antes. O que está dizendo? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendeu, Fátima, o que o Senhor quer para nós? Está entendendo? Érica? Está entendendo? Esqueci agora. Josi. Josi é ela, né? Você... Cláudia, não posso esquecer. Cláudia, Fátima, Josi, Érica, né? E a tia Lê. É a Alexandra, né? Só que a tia Lê... deixa eu apresentar a minha amiga tia Lê. Ela é lá de Jacari, gente. Lá, bem lá, nos fundos, né? Podemos dizer assim, do Hospital de Jacari. Lá naquela reta, lá no final. E ela viu, ela está no meu WhatsApp, ela é minha amiga, ela falou que vinha. Eu falei, amém, pode vir. Veio de longe, hein, gente? Aprender com vocês aqui, né? Então, e a Célia, a nossa coordenadora, né, juntamente com o nosso irmão William aqui, me fez o convite, eu sou muito feliz, né? Não quero muito me prender nesses detalhes, é uma honra, mas eu quero me prender aqui na palavra de Deus. Antes, essa palavra ficou no meu coração a semana inteira. Antes. Então, gente, antes de tudo que você pensar em fazer, você precisa crescer na graça e no conhecimento. O que é a graça? Quem sabe dizer o que é a graça? Graça, favor imerecido. Você não merecia, mas você recebeu. Você merecia estar aqui nesta manhã? Não, mas o Senhor nos concedeu. Você merecia estar vivo? Não. Você merecia estar com saúde? Não. Merecia estar de pé? Não. Mas quem te concedeu essa bênção? Foi o Senhor, né? Então, antes, crescei na graça e no conhecimento de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o básico para a nossa vida, né? A Bíblia também diz, né? Antes tem o seu prazer e na sua lei medita de dia e de noite. Então, essa palavra antes, ela precisa estar presente no nosso dia a dia. Antes de qualquer coisa, eu preciso, né, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o tema, né, é um tema muito interessante. Tema, crescendo em Cristo através da exerção no conhecimento. Que conhecimento seria esse? Que conhecimento seria esse, gente? A palavra de Deus. Estou sozinha não, né? Eu gosto de trabalhar interagindo, mesmo de máscara, né? Mas vamos interagir. Eu estou agora sem, mas vocês estão com máscara. Então, aqui, antes de eu comentar propriamente dito, eu quero cantar para vocês um corinho.
também creio. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Obrigada, irmão. Eu creio, Deus é bom e Ele cuida de mim. Bem, vamos lá a nossa aula propriamente dita, porque nós teremos uma aula basicamente teórica nessa manhã. Vamos falar um pouquinho, né, sobre o valor do plano de aula e sobre a história bíblica. Como contar uma história bíblica. E depois, nós teremos também uma aula criativa. Posso contar agora ou posso depois? Então, esses materiais aqui são materiais que nós convidamos de trazer para essa série para que vocês, após a parte teórica, possam criar um recurso de acordo com as funções, termos que estão aqui. Tá? Então, cada aluna vai criar um recurso para que você possa trabalhar na sua sala de aula. Tá bom? É individual, cada um vai fazer o seu. Então, já vai... Já deixei a turma animada, né? Mas tu já está transmitindo? Meu Deus. Jesus, para sério. Voltando. Então, tá bom. Então, o que vai acontecer? É isso aí, a gente vai fazer mais ou menos alguma coisa aqui, algum recurso, para a gente trabalhar em aula, tá? Então, vamos lá. Bem, uma vez eu li uma frase de um autor, né? Vocês conhecem muito bem, o nome dele é Rubens Alves. Ele diz assim: todo professor deve passar por uma cozinha antes de começar a lecionar. Entenderam? Todo professor deve passar por uma cozinha antes de começar a lecionar. Por quê? Porque o ensino, gente, ele deve ser um ensino saboroso, nutritivo e de fácil digestão. Então, daí o interesse nesta manhã, o valor do professor entender o que é um plano de aula. Para você entender o que é um plano de aula, você precisa primeiro entender o que é um planejamento. O que é um planejamento? O que é planejar? Você faz alguma coisa sem planejar? Quem fez café da manhã aqui hoje? Ninguém fez café da manhã, só a Fátima. Então, Fátima, qual é o passo a passo para você fazer o seu café da manhã? Você acorda, aí você faz a sua higiene pessoal, né? Aí você vai direto para cozinha, não é assim? Você não vai fazer café no banheiro, vai? Você já tem seu planejamento. Você vai fazer o café, já está na sua mente, vou fazer o café na cozinha. Quando você vai para a cozinha, você vai primeiro pegar a chaleira ou bule, não sei como é que você usa na sua casa, abrir a torneira, coloca a água, né? Assim, acende, vai para o fogão, caminha até o fogão, acende o fogo, coloca a chaleira ou o bule, né? Para ferver a água. Depois você vai até o seu armário de cozinha, pega o pote de café, não é isso? Abre, aí você vai, se for na... Eu estou falando para quem vai fazer café no coador. Eu gosto de café no coador. Tem gente que gosta de café na cafeteira. Então, vamos ao método do que eu gosto, do coador. Você vai pegar o coador, né, direitinho, vai colocar 2 colheres, não sei, depende da quantidade de café que você vai fazer no coador. Depois, tem gente que já coloca açúcar. Eu não coloco açúcar, eu coloco o açúcar depois, na xícara. E depois a água ferveu, você vem e coloca, o seu café está pronto. E agora? Vou pegar a xícara, levar até a mesa, vou sentar e vou tomar meu café. Foi tudo planejado, Célia? Foi tudo planejado, tia Lê? Foi tudo planejado, Cláudia? Foi tudo planejado, Ju? Foi tudo planejado? O dia que a Fátima acordar, na pressa, a casa dela é toda organizada. Mas aconteceu de alguém fazer o café antes da Fátima. E ela pegou o pó de café, né? O pote, colocou o pote aonde?
dentro da geladeira, que tem gente que coloca café dentro da geladeira. E a Fátima está desesperada, né? Preciso fazer meu café. Agora, onde é que está o pote de café? Todo dia o pote de café fica aqui nesse armário. E agora? E procura por um lado, procura por outro. Por fim, desconcentrou tudo. E quando ela, por último, que ela vai pensar em abrir a geladeira, né? Que ninguém só abre a geladeira de manhã se você vai tirar a manteiga, né? Aí ela encontrou o pó de café. Houve todo o quê? Uma desorganização na cozinha dela e na sua estrutura também, né? No seu emocional. Porque ela já estava acostumada com o seu planejamento. E quando a gente planeja, tudo dá certo. Concordam? Amém ou não amém, irmãs? Amém. E na educação infantil, né? No ensino, na IBD, não é diferente. É necessário um planejamento para que as coisas funcionem corretamente e os objetivos sejam alcançados. Por isso que eu mencionei essa frase de Rubem Alves, né? Todo professor deve passar por uma cozinha antes de começar a lecionar, porque a cozinha é o melhor local para você aprender a se planejar. Porque se você fizer um alimento completamente fora da ordem, completamente aleatoriamente, vai dar certo? Você vai fazer um bolo, você já tem mais ou menos a ideia de quantos materiais você vai usar, não é? Farinha, ovos, açúcar, fermento, leite, manteiga. Não é mais ou menos isso, o básico? Quando você foge desse planejamento, dá certo. Eu, às vezes, altero as receitas e não dá certo. Eu falo, não, vou fazer do meu jeito hoje. Aí jogo, tem gente que faz de cabeça e dá certo, né? Mas eu fazer de cabeça não dá certo. Eu tenho que seguir a receita para dar tudo certo. Então, gente, planejar é determinar as ações, né, adequadas para atingir um objetivo ou meta previamente fixado. Isso é o planejamento. E planejamento é a pré-determinação de metas desejadas. Está aqui, ó. Tá vendo? Desejadas e a maneira pela qual elas podem ser atingidas. E aí eu pergunto para vocês, quais são os motivos para eu planejar alguma coisa? A resposta está ali. Primeiro, organiza o trabalho. Todas as vezes que você se planejar para fazer alguma coisa, dá certo. Quase sempre, mas 99% dá certo. Hoje, eu me planejei para estar aqui. Então, eu já deixei tudo organizado na minha casa, na medida do possível. Vocês, eu creio também. Como a menina aqui que veio lá de Jacari, com certeza ela deve ter deixado bastante coisa organizada, porque senão enrola o meio de campo, né? Assim? Então, quando a gente planeja, a gente organiza o trabalho, dá senso de direção, ele ajuda na seleção do material e de atividades, né? Ele ajuda a avaliar o grau de aprendizagem. Isso falando do ensino, né? E quais são as vantagens de um plano de aula? Quais são as vantagens? Ela fixa bem a lição na mente do professor. Quando você faz um planejamento, você tem tudo em ordem. Está tudo aqui na minha mente. Mesmo que você tenha tudo anotadinho, mas você sabe, passo a passo, o que você vai fazer. Ainda que esqueça-se um detalhezinho, mas como você fez o seu planejamento, você consegue desenvolver seu trabalho. Outra vantagem, divide a lição em atividades cronologicamente equilibradas. Outra vantagem, permite que o professor tenha sempre o alvo à vista e evita surpresas. Resultado do não planejamento, rodeios, narrativa e ilustrações sem coerência, lição inacabada, desmotivação do aluno e do próprio professor. Então, olha só, eu gostaria de convidar aqui a Fátima. Vem cá, Fátima, por favor. Fátima, eu vou pedir para você ler para mim, leia aqui para a turma, né? Essa está. A partir dessa está, tá?
Toma aqui. Tia Fátima agora vai dar uma aula na EBD, tá? Crianças, preste bem atenção. E ela agora vai contar a lição bíblica para vocês. Cadê ele? A história de Zaqueu. Com licença, com licença. Eu também quero ver Jesus, dizia Zaqueu às pessoas que estavam na sua frente. Ele se achava muito importante por ser um homem rico, mas cobradores de impostos não eram admirados, pois alguns eram trapaceiros e até roubavam as pessoas. Zaqueu era muito baixinho e não conseguia ver nada, porque tinha muita gente ali. Foi então que, olhando uma grande árvore, ele teve uma ideia. Vou subir na árvore, dali poderei ter uma ótima visão. E Zaqueu saiu em disparada. Depois que Zaqueu estava bem acomodado, ele escutou uma voz que falava seu nome. Zaqueu, desce, desce já daí, pois quero ficar em sua casa hoje. Ele quase caiu da árvore com um susto que levou. Imagina só, Jesus estava falando com ele. Na medida em que foram conversando, Zaqueu compreendeu que estava errado em trapacear e roubar as pessoas. Ele ficou muito arrependido e prometeu a Jesus que iria devolver metade de tudo o que tinha para os pobres. Jesus sorriu satisfeito, pois sabia que Zaqueu seria realmente uma pessoa diferente. Amém. E aí, o que vocês acharam? Bom. Poderia ter sido melhor? Poderia, não poderia? Mas ela sabia que ela ia ler uma história para vocês aqui? Ela não sabia. Isso faltou o quê? Um planejamento. Isso é falta de planejamento. Ela não sabia. Então, ela chegou aqui, o que ela fez? Ela só fez o que eu pedi para ela fazer. Ah, é para ler? Eu vou ler. E ela leu. Ela sabe ler? Ela leu. Certo ou errado? Certo, ela fez o que pediram para ela fazer. Então, é onde eu quero chegar. Planejamento é isso. É você planejar, é você saber o que você vai fazer na sala de aula com os seus alunos. Porque se você não tiver planejado, vai ser assim, ó, simplesmente é como pegar um livro comum e ler. Leu. Mas qual foi o sentido? Vocês conhecem a história de Zaqueu? Não conhecem? Vocês sabem qual é o objetivo dessa lição, né? Que foi a salvação. Entrou na vida de Zaqueu. Zaqueu mudou de comportamento, devolveu o que ele roubou das pessoas. Mas, quando nós fazemos as coisas sem planejamento, Fátima, é isso que acontece. Eu chego diante da turma. Peraí, o que eu tenho para fazer hoje? Meu Deus, é tanta coisa. Peraí, deixa eu... Pá. Aí pega um texto, pega a revista da escola dominical, lê para as crianças de qualquer maneira. E aí? Qual foi o resultado disso? Não tem resultado positivo. Nunca vai ter. Então, planejamento é preciso ser levado a sério. Plano de aula é importante para o professor. Todo professor precisa ter o seu plano de aula. Mesmo que seja aquele plano bem simples, mas é preciso fazer. Então, nesta manhã, o que a superintendente da escola dominical, o coordenador, quer é que você tenha responsabilidade. Você já tem, mas que você seja mais ainda responsável em relação ao plano de aula, em fazer o melhor dentro do reino de Deus, né? Então, a palavra-chave do professor, nesta manhã, é responsabilidade. É algo tão pessoal, gente, que um dia nós iremos apresentar ao Senhor tudo aquilo que o Senhor
colocou na nossa frente, em nossas mãos para fazer. E muitos, irmãos, encaram de maneira assim, tranquila, né? Não dá o valor que a área do ensino precisa, porque a Bíblia é muito clara quando ela diz: se é ensinar, haja dedicação ao ensino, né? Então vamos lá. Aí vem assim: como se organiza um plano de aula para EBD? Primeiro, conhecendo a lição. Você precisa conhecer a lição. A lição de hoje, que foi apresentada aqui pela tia Fátima, foi a lição de Zaqueu. Preciso conhecer esta lição. O que eu quero que o meu aluno aprenda com esta lição? Com este conteúdo? O que eu quero? Se eu for perguntar para você, todo mundo aqui conhece a história de Zaqueu, não conhece? Com essa lição, o que eu quero ensinar para o meu aluno? Quem pode me responder? Salvação, que Jesus pode salvar, o que mais? Que Jesus pode transformar a vida de qualquer pessoa, muito boa. Outra lição que eu aprendo aqui com Zaqueu. Arrependimento, foi isso, né, que eu vi? Isso, arrependimento. Então, quando você faz o teu plano de aula, primeira coisa é conhecer a lição. Na lição de Zaqueu, você vai parar e pensar: o que eu quero que o meu aluno aprenda com esta lição? Primeiro você aprendeu. Já começa por aí, tá? Primeiro você aprende. Depois você pergunta: o que eu quero que o meu aluno aprenda com este conteúdo? Para que ele precisa aprender? Me diz, para quê? Do nada? Tem um porquê, não tem? Terceiro, isso não está ali no slide, não. O que ele vai fazer com esse aprendizado? Olha, Zaqueu, ele retirava, né, algo que não era dele. Era do governo, ele tirava do povo a parte do governo e tirava a sua parte. Nos dias de hoje, em tantas situações aí, tem pessoas que acham até normal, né? Mas você vai ensinar o seu aluno: ó, aquilo que é seu, e o que não é seu, deixa para lá. É ou não é? E outra, quais são os objetivos que eu desejo alcançar, né? E o outro, de que forma vou avaliar a aprendizagem do meu aluno? Isso tudo o professor precisa pensar. Então, primeiro tópico ali, está no slide. Primeiro passo é estudar bem a lição. Normalmente, as aulas da EBD infantis são lições bíblicas, histórias, com começo, meio e fim. Eu não gosto muito de usar a palavra história, porque história é história. A palavra de Deus, eu digo e repito, são lições bíblicas. Por que lições? Porque nós aprendemos algo com a palavra de Deus. Sempre. Sempre. Você não vai só chegar e contar a história de Zaqueu. Ah, Zaqueu era pequenininho, ele queria ver Jesus, aí ele subiu na árvore. Aí quando Jesus passou, olhou para cima, viu Zaqueu e falou: Zaqueu, desce depressa, que hoje eu vou entrar na tua casa. É só isso? Não. Ela vai muito além do que isso. Então, dentro dessa história, tem um ensinamento ali. Tem um ensinamento que você precisa saber qual é o ensino desse texto para você repassar para o seu aluno. Outra coisa, estude bem a sua lição do começo ao fim, usando uma Bíblia de estudo para que você conheça os detalhes e culturas da época. É bom que você conheça. Você não pode ficar preso só à revista da escola dominical. Vou adiantar, porque a hora voa, né? Outra coisa. Primeira coisa que você vai fazer é o título da aula. Qual é o título da lição que eu apresentei hoje? Zaqueu. Vamos ficar com a história de Zaqueu, né? Qual é o texto bíblico? Onde está esse texto bíblico? Muito bem. Lucas 19. Qual é a introdução? Como é que você vai fazer a introdução? É uma pergunta? Não sei. Você vai pensar: como eu vou introduzir essa lição para o meu aluno? Vou fazer uma dramatização? Não sei. Você é a cabeça pensante, você vai decidir como você vai fazer. Como vai ser o andamento? Andamento é a narração dessa lição, né? E dentro desse andamento, se você tem na sua turma um aluno que não é salvo, você tem que falar do plano da salvação. Todo mundo aqui conhece o plano da salvação, não conhece? Então, ele precisa estar dentro da lição. Agora, se a sua turma não tem uma criança
não salva, aí você segue normalmente, né? Depois vem um clímax, que é o momento mais importante. Qual o momento mais importante da história de Zaqueu? É quando Jesus entra na vida de Zaqueu, não é verdade? Jesus fala, hoje vou entrar na tua casa, não é assim? Ali é o momento mais importante. E Zaqueu ele decide mudar de vida. Ele não diz, se eu fez alguma coisa, eu vou devolver, acho que 4 vezes mais, não é assim? Ele decide mudar. Então, momento mais importante e depois vem a conclusão. Então, você pode anotar os itens acima em um papel, um caderninho e ir preenchendo conforme prepara a sua aula. Tome cuidado para não decorar a lição bíblica, muito menos de ler para as crianças. Elas precisam ver que você domina o assunto e sabe bem do que está falando. Gente, nunca leia para as crianças na escola dominical. Nunca leia. Você faz o seu esboço, prepare a sua lição e converse com as crianças, né? Ensine a criança de uma maneira natural. Você precisa conhecer, porque se você pegar a revista da escola dominical e começar a ler, pense bem. Você acha que você vai ter a atenção da criança? Não tem. Não adianta. Com criança, a gente não trabalha lendo. Muito difícil. Não dá. Ou você domina um assunto, interage com a criança, aquele assunto, ou você se perde na aula. E aí é mais um domingo perdido. Tá entendendo? Não leia para as crianças. Eu sempre falo isso. Embora, gente, às vezes, você encontre professores que leiam, que lê para a criança. Eu já vi. Chego, às vezes, na classe e o professor está lendo para as crianças. E ainda pede para as crianças fazer silêncio. Shhh, silêncio. Como? Não pode. O ideal é você trabalhar usando. A gente vai chegar mais à frente, a gente vai falar sobre isso, né? Vamos lá, o material. Seu esboço já está pronto? Já está pronto, Cláudia? Já tem o título da sua lição? Já está pronto, Fátima? Já está pronto? Já está pronto, Josi? Já está pronto, Tia Lê? Já tem título, já tem um texto, já tem introdução, já tem... Está tudo pronto? Certinho? Agora a gente vai para o material. Seu esboço já está pronto. Começa a reunir o material que você vai utilizar. O que você vai utilizar? Você vai utilizar mapas, figuras, objetos, imagens, fotografia, gráficos? Eu não sei, mas você tem que trabalhar com visual. Você tem que usar alguma coisa. Por exemplo, se eu vou falar com as crianças sobre a criação do mundo, eu já tenho que estar pelo menos com um visual na mão. Deus amou o mundo de tal maneira. A criança aprende vendo e fazendo. Até vocês, não é assim? É ou não é? A gente aprende, a nossa aprendizagem se dá através da visão, né? E do fazer, né? Todos os nossos sentidos contribuem para a nossa aprendizagem. É ou não é? Então, um visual, você pode não ter todos os visuais que você gostaria, mas pelo menos um ou dois que vai contribuir, que vai facilitar a aprendizagem, ajuda muito o desenvolvimento da sua aula. Então, lembre-se que as crianças precisam... Eu coloquei aqui muitos recursos visuais, mas seria entre aspas, não é muitos. Ela precisa de alguns recursos visuais para compreender a aula. Treine bem o uso das imagens e figuras que você vai utilizar, tudo na ordem certa e na hora certa. Treinar também vai te ajudar a não ser atrapalhar na hora de ministrar a sua aula. Alguém aqui já fez isso? Já treinou diante do espelho como você vai dar uma aula? Muitas vezes, né? Tem que treinar. Eu treino até hoje, gente. Até hoje eu treino. Eu como se eu estivesse dando aula mesmo. Tivesse bastante gente me ouvindo. E eu ouço a minha voz como eu estou falando. Se eu estou falando rápido, se eu estou falando devagar. E vou colocando as imagens, as figuras, o material que eu vou utilizar, né? Até hoje eu faço isso. Aprendi assim há tempos atrás e eu continuo usando esse recurso. Porque é importante. Técnica. Basicamente, as técnicas se resumem à tonalidade de voz e à linguagem corporal. Se você está falando de tristeza, você não vai falar de tristeza sorrindo. Você já imaginou isso? Se você está falando de alegria, você não pode falar de alegria, Josi, com semblante fechado.
Então, uma coisa tem que estar alinhada à outra. Né? A tua linguagem verbal e a tua linguagem corporal precisa estar alinhada. Estou falando, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Não dá. Ou você transmite alegria com a sua voz e com o seu corpo, ou você transmite tristeza com a sua voz e com o seu corpo, ou então, irmão, não dá para ver. Tem que ter uma coerência nos dois, né? Por isso, treine bastante como você vai transmitir a lição. Se é em voz alta, se é devagar, se é pausadamente, de acordo com cada lição bíblica. Alterando a tonalidade, tendo certeza que todos te ouvirão. Escolha sempre palavras simples e explique as difíceis. Por exemplo, vamos colocar assim, vamos falar do rei Nabucodonosor. Imagine você falando essa palavra rápido. E o rei Nabucodonosor? A criança está te ouvindo. Ela entendeu? Nabucodonosor? Então, se você vai falar sobre o rei Nabucodonosor, que foi na época de Daniel, você fala pausadamente. Essa palavra é grande, dependendo da faixa etária, pode ser que ela não compreenda o que você acabou de falar. Amém ou não amém? Amém, né? Faça contato visual. No entanto, evite que uma única criança domine a aula, fazendo muitas perguntas e dando opiniões. Acontece muito isso, não acontece? A criança gosta de dar opinião, gosta de falar, só ela que sabe. Na turminha lá onde eu dou aula, tem um assim. Então, a gente tem que estar sempre dosando. Não é impedir a criança de participar, mas tem que dosar. Tem que devagar e permitir que outras crianças também participem. Porque senão, só ele sabe, principalmente se ele é filho de uma professora da escola dominical, que já conhece todas as lições bíblicas, né? Aí, minha filha, ele chega para te dar aula. Ele quer dar aula e quer mesmo, né? Então, você tem que ter, assim, aquele equilíbrio, né? Tá bom, só um minutinho, peraí, a tia vai chegar lá. E você vai ensinando e ele quer te ensinar também, né? Então, aquela interação é legal, mas com equilíbrio, né? Porque meus filhos foram criados na escola dominical. Então, quando eles passavam de fase, a professora sempre falava assim, mas eles querem contar. E eu falei assim, não, vai educando eles, porque eu educo. Mas educa também. Eles têm que aprender a ouvir. Não é porque eles sabem a lição de Daniel, de Davi, de Jonas, que eles têm que chegar na turma e querer ser professor antes da hora, né? Tem que esperar a hora certa, né? Então, o professor ele pode educar o seu aluno. Pratique. Ao concluir seu plano de aula, tente praticar a aula como se estivesse na igreja infantil, né? Quando eu digo igreja infantil, é porque, às vezes, a igreja tem igrejas que o espaço maior é para as crianças, né? Às vezes tem um terraço, né, que fica somente para as crianças participar e chamam de igreja, né? Ou a sala infantil. Fale e gesticule como se estivesse na aula, para ver quais são as suas dificuldades e quais dúvidas podem aparecer durante a lição. Pratique usando já as figuras e imagens para ter uma ideia melhor de como será a sua aula na prática. Por fim, é o plano de aula. Tá? O plano de aula está pronto. Por fim, finalize o plano de aula para EBD infantil com pontos apontados no começo. Se preferir, faça sempre um esboço e um papel e escreva. Aí, novamente, eu volto aqui para você não esquecer. Título da aula, texto bíblico, introdução, andamento, clímax, né? E conclusão. E depois você faça um planejamento com a duração da sua aula. Geralmente é em torno de 45 minutos, não é isso? Aqui eu coloquei 47. Então, oração nem coloquei como tempo, porque toda a aula começa com oração, não é assim? Você não vai para a sala de aula, chega lá, já começa a fazer teu trabalho sem oração. A oração significa que somos o quê? Dependentes do Senhor. É ou não é? Aí, então a gente ora, pede a direção do Espírito Santo, convida o Espírito Santo, né, para estar em nosso meio, para se fazer presente, para orientar, para sustentar. Nesta manhã eu creio que o Espírito Santo está aqui, é Ele que fala em cada coração. Eu creio que foi Ele que trouxe vocês aqui para que vocês possam continuar nessa missão, né, fazendo o melhor. Então venham boas-vindas, né? Boas-vindas, 3 minutos, né? Rapidinho, né? Olá, crianças, sejam bem-vindos, né? Estou muito feliz com a presença de vocês, como também estou muito feliz com a presença de vocês, né?
Aí vem os cânticos, né? Porque a criança aprende muito através do cântico, né? E o momento de oferta, a oferta é importante, né? A criança aprender a ofertar ao Senhor já na salinha ali. É importante que tenha esse momento. Então, leva em torno de 10 minutos. Qual o versículo do dia? O versículo do dia também é de suma importância, que a criança memorize, grave esse versículo, aprenda esse versículo do dia. É importante, a criança precisa aprender esse versículo. Depois você vem a lição bíblica, que leva em torno de 15 minutos, dependendo da faixa etária. Você vai entrar na sua lição, o título da lição, aí você vai fazer o andamento, você vai mostrar os visuais, e aí você vai fazer todo aquele desenvolvimento, vai interagir com a criança, porque através de perguntas, né, a criança também pode participar, né? E ali, quando você vê, já deu mais ou menos isso de 10 a 15 minutos de desenvolvimento da sua lição. Depois você vem com a atividade, né? Que são os trabalhinhos ou a revista do aluno. Você faz algumas perguntas sobre aquilo que você trabalhou, em torno de 10 minutos. Depois você ora e despede as crianças. Então, o teu plano de aula, basicamente, está todo pronto. E isso quando não tem o lanchinho, né? Dependendo da igreja, às vezes o lanche é depois, não sei aqui, né? É depois que termina essa parte da área, essa parte de ensino. Aqui tem o lanche, não tem? Depois das atividades, né, de recapitulação, lá na igreja também, depois das atividades, fizeram os trabalhinhos, aí a gente dá o lanche, né, porque aí já praticamente encerrou tudo, já recolhemos o material, porque se entornar alguma coisa, o material já foi guardado, sempre acontece, né? E você despede as crianças. Então, basicamente aí, gente, é o teu plano de aula. Até aí alguma dúvida, gente? Eu tenho certeza que vocês sabem mais ou menos, sabem a importância do plano de aula. É importante fazer. Não pense que, eu já sei o que eu vou fazer no domingo. Não pense. Todo mundo sabe, mas uma hora pode acontecer de alguma coisa sair do caminho, sair do percurso. Então, faça seu plano de aula. Toda semana, procure fazer seu plano de aula. Amém ou não amém, igreja? Procure fazer seu plano de aula. É de suma importância. Você tem um caderninho, o ideal é que você tenha um caderninho. Esse caderninho é o caderninho da Escola Bíblica Dominical. Lição número 1. Estamos começando, agora vai para 2, amanhã já, né? Lição, domingo, né? Amanhã. Lição de número 2. Qual o título da manhã? Qual o texto bíblico? Como eu vou fazer a introdução? Como eu vou fazer o andamento? Deixe tudo organizado no seu caderninho. Qualquer alteração, se você precisar sair de sala, uma emergência, quem vier te substituir, teu caderninho está ali, a pessoa vai dar sequência àquilo que você já começou. Está entendendo? A importância do plano de aula? Porque senão vai acontecer o que eu fiz aqui com a Fátima. A Fátima não sabia que eu ia chamá-la para ler um livro aqui. Não sabia, né, Fátima? Eu chamei, ela veio, ela leu do jeito que ela sabe ler. Ela sabe ler. Mas se eu tivesse falado assim, Fátima, lá no momento em que eu estiver dando a palestra, eu vou te chamar para você ler a história de Zaqueu. Qual seria a atitude da Fátima? Lucinha, deixa comigo o livro para me ler, para me entender, para na hora, quando eu for ler, eu já vou ler assim de uma maneira mais livre, mais solta, né? Mais à vontade, porque com antecedência eu já conheço o texto. Não seria assim, Fátima? O natural? Mas você pegar uma pessoa para ler um texto, né? Imagine uma multidão de 200 pessoas aqui. Como ia ficar? Ia ficar tremendo, né, Fátima? Não é assim? A gente treme na base. Ainda bem que não estou desfazendo da quantidade. Eu estou dizendo que tudo que é feito com planejamento é melhor. Eu não gosto que me chamem para fazer nada em cima da hora sem ter me avisado. Me avise com antecedência para fazer. Entendeu? Que aí dá tudo certo, não é verdade? Então é assim um plano de aula. É importante você, que é professor da escola dominical, faça o seu plano de aula. E o ideal é que você apresente seu plano de aula ao superintendente, para que ele possa dar um ok. Olha, minha professora, ela faz o plano de aula. E o superintendente, ele vai lá dar o ok, né?
ele verifica, vê se está tudo certinho. Isso, gente, é trabalhar para o Senhor com alegria, né? E com responsabilidade. Eu sei que vocês já fazem isso, com certeza. Mas daqui para frente, vamos nos empenhar em fazer o melhor. Tudo que é feito com planejamento dá certo. Tem mais chance de dar certo, não é verdade? E agora, nós vamos passar para a segunda fase, que é como contar uma história bíblica. Aí, essa fase é uma fase assim maravilhosa, né? Contar a história bíblica. Eu gosto muito. Então, dentro da introdução que eu coloquei ali, para contar a lição bíblica, muitos chamam de história, eu prefiro chamar de lição bíblica, o melhor é usar o quê? A Bíblia. A criança, ela precisa entender que você não está inventando, que toda a lição bíblica é tirada da Bíblia. O ideal é que você sempre comece usando a Bíblia, segurando a Bíblia. Olha, a lição de hoje vai falar de um homem muito importante. E encontra-se na Bíblia a palavra de Deus. Aí você lê, você abre a Bíblia é bem grande, pesada, e mostra para a criança. Olha, o texto está aqui em Mateus 7, exemplo, né? É a Bíblia, é a palavra de Deus. E daí você começa a fazer a narração, usando, né, os recursos que você tem. Mas a criança, ela precisa entender que você não está inventando, que você não tirou essa história da internet, você tem a Bíblia é a fonte dessa lição bíblica. Amém ou não amém, igreja? Amém, né? Então, vamos lá. Melhor é usar a Bíblia, o coração, conhecer os personagens e deixar o Espírito Santo agir na sua vida, professor, além da sua experiência, né? Primeira coisa que você tem que ser dependente do Senhor. Conhecer bem a história bíblica. Ensaiar caras e bocas na frente do espelho e usar a imaginação. Métodos para contar a história. Dramatização. Quem não gosta aqui de dramatização? De fazer um teatro, né? É importante. Fantoches. Gente, qual é a criança que não gosta de um trabalho com fantoche? As crianças, quando a gente vai trabalhar com fantoche, elas ficam assim, ó, com os olhinhos, né? Nossa, eles levam acho que eles viajam mesmo na imaginação. Gostam muito do fantoche. Eu não trouxe nenhum, porque os meus ficaram lá na igreja, e onde choveu muito, eu esqueci de trazer, por medo de molhar, né? Caixa de histórias, objetos variados, brinquedos, tapete contador de história. Já viram isso, tapete, né? Você senta ali com as crianças, né? Põe um tapete e ali, através daquele tapete, você vai contando história. Professor, ele precisa ser bem criativo. Avental, né? Vocês aqui têm, que eu já vi, né? Vocês com aventais, não tem? Aventais para trabalhar com as crianças? Já vi em fotos vocês trabalhando aí, né? Cartazes, flanelógrafos, gravuras e painéis. Daqui a pouco eu vou mostrar ali alguns recursos, tá? Como deve ser o contador de histórias bíblicas? Ele deve gostar de ouvir e contar histórias. Ele deve sentir a história. Deve ser dependente do Espírito Santo e leitor assíduo da palavra de Deus. Espontâneo, criativo, cativante, alegre e usando sempre uma linguagem simples. O contador de história ele não pode ser aquela pessoa que vai falar uma linguagem difícil. Não tem jeito. Você tem que simplificar a história para você conhecer, para você depois o quê? Transmitir. Eu não posso chegar de maneira nenhuma aqui e contar para a criança, tem esse menininho, tem quantos anos? 5? 4, né? Ele é grandinho, né? E chegar de uma linguagem bem difícil, bem teológica, e começar a contar uma história bíblica. Ele não vai entender nada. Não vai. É melhor eu partir de uma linguagem simples, objetiva, mas que a criança seja capaz de entender o que eu estou falando. Eu vou falar de Daniel. Olha, Daniel, vamos lá para uma linguagem bem difícil. Daniel viveu num período, né, onde o povo foi levado como escravo
né, para a Babilônia. E aí eu começo a usar essa linguagem tão assim, rebuscada. A criança, ela vai entender? Ela vai dormir. Ou começar a perturbar, bagunçar na aula. Mas se eu começo... Gente, hoje eu tenho uma história muito interessante. História bíblica para contar para você. É da Bíblia. E aí, sabe o que acontece? Era de um homem, um menino, que temia muito a Deus. Eu estou com o visual aqui. O visual não estou mostrando. Está escondidinho. Não é? E aí, a criança já fica, ó. E sabe de uma coisa? Ele era um homem que orava. Ele gostava de buscar ao Senhor. Olha só, tá vendo? Mas um dia, só porque ele gostava de orar, seus inimigos falaram assim, vamos prejudicá-lo, vamos criar uma lei para acabar com essa atitude, com esse comportamento dele, né? E ali eles criaram uma lei para paralisar Daniel. Aí você vai contando, você vai mudando o seu tom de voz, você vai se aproximando da criança, você vai olhando para a criança, você vai dando um passo, aí você mostra o visual, a criança fica envolvida. Tem criança que fica tão envolvida que se você der um grito, a criança leva um susto. Não é verdade? Então, mas isso, você aprende do dia para a noite? Não, você vai treinando em casa, você vai treinando, você vai se ouvindo. Agora que a gente tem um celular, a gente vai gravando os nossos vídeos, né? Para ver como a gente está, como está o nosso desenvolvimento, né? E aí, o que acontece? Quando você vê, você já está tranquilo para transmitir a lição bíblica para a criança, de maneira que a criança preste atenção. E são tantos recursos, gente, que a gente tem, que você consegue fazer. Agora, eu digo para você, também tem aquela multidão de crianças, né? que você vai encontrar pela frente um dia. Uma vez, eu tive uma experiência que eu estava numa quadra, lá em Nilópolis, quadra de samba, né? Foi feito um trabalho evangelístico lá com as crianças. E a menina queria contar a história, vamos dizer assim, trazer a palavra, faltou. Aí vieram e perguntaram assim, a irmã poderia trazer a palavra? Aí eu falei, não, de jeito nenhum. Como é que eu vou contar uma história aqui para essa multidão? Aí, olha ali, gente, eu estava vendo a quantidade. Eu não estava olhando para o chamado, estava olhando a quantidade. E aí a irmã falou assim, mas não tem. E ali o Espírito Santo começou a falar comigo, né? E eu falei assim, não, eu tenho que fazer a obra do Senhor. E ali eu lembrei, eu não tinha nenhum recurso. Eu me lembrei da história de Cosme e Damião, era a época de Cosme e Damião, né? E ali eu comecei peguei o texto da Bíblia e comecei a contar a história do Cosme e Damião, como tudo começou, né? E aquelas crianças, irmãos, sem recurso nenhum visual, ficaram todas sentadas ouvindo aquela história de Cosme e Damião, e no final eu fui falando, né? O porquê que eles foram mortos, porque eles não permitiram, eles não queriam adorar outros deuses, né? Eles não queriam adorar outros deuses e por causa disso eles foram mortos, tal. E graças a Deus, irmãos, o Senhor, o Espírito Santo tomou conta daquele espaço ali e aquelas crianças ficaram quietas, né? E conseguiram ouvir a palavra de Deus e deu tudo certo. Naquele dia eu preguei sem recurso visual, porque eu não tinha nenhum recurso no momento, mas eu lembrei dessa narrativa de Cosme e Damião e deu tudo certo. Mas quando você tem seus recursos visuais, é diferente, né? Contribui bastante para o seu trabalho. Então, como cativar a atenção da criança? Uma técnica boa é utilizar perguntas para quebrar o gelo. Na hora de contar, olhe para todos, né? O olhar diz muita coisa, seja natural. Deixe falar seu coração. Uma vez terminada a lição bíblica, não fique repetindo a história. Você não já contou? A criança já entendeu? Mantenha a calma, né? Conte em suas próprias palavras. Crianças aprendem com os seus sentidos. Elas adoram sentir, cheirar, tocar, escutar e ver. Quanto mais você praticar, melhor ficarão suas técnicas. Testar diferentes métodos, seja criativo. Não seja extremamente tímido ou preocupado com o que os outros irão dizer. Não tenha medo.
confie no Senhor e faça um excelente trabalho. Plano da salvação, né? Em sua turma sempre haverá os alunos salvos e não salvos, não é verdade? Então, nós precisamos ter esse conhecimento. Então, aí eu coloquei. Que conhecimento é esse? Você precisa conhecer a respeito do céu. Quem mora no céu? Deus. Deus, ele é o criador de todas as coisas, não é verdade? Então, Deus criou o mundo, criou você, Deus me criou, Deus me conhece. E o que Deus quer? Deus quer que eu esteja bem pertinho dele. Mas tem algo que separa o homem de Deus. O que separa o homem de Deus? O pecado. O pecado separa o homem de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão, ou seja, separados estão da glória de Deus. Mas Deus quer viver longe do homem? Não. Então, para que Deus possa se aproximar do homem de novo, o que Deus fez? Deus enviou Jesus, o seu Filho único, para morrer na cruz por mim e por você. E só o sangue de Jesus pode fazer o quê? Limpar o meu e o seu pecado. E quando o sangue de Jesus ele limpa o nosso coração, como é que o nosso coração fica? Fica limpinho, branquinho. E se eu pecar de novo? Pede perdão ao Senhor e o Senhor te perdoa e deixa o teu coração limpinho. E depois você entra na fase do crescimento. Como é que eu cresço? Através da leitura da palavra, através da escola dominical, através da oração, através dos cultos. Eu vou aprendendo, eu vou crescendo até chegar no nível que Jesus quer. E um dia, se eu permanecer fiel até o fim, eu vou morar onde? No céu. E lá no céu não entra pecado. Esse é um ensinamento muito fácil, muito prático, que todo professor precisa conhecer, precisa saber, porque você não pode perder a oportunidade de falar de Jesus para uma criança que ainda não recebeu Jesus como Salvador. É uma oportunidade que você não pode perder, porque se você perder aquela oportunidade, sabe-se lá quando que você vai encontrar aquela criança de novo. Então, na sua turma, na sua classe, quando você fizer o planejamento, fizer o seu plano de aula, você tem que incluir sempre o ensino da salvação. Porque quem sabe, um dia não entra um visitante que ainda não aceitou a Jesus. Aí você vai deixar passar? É uma coleguinha. Não, precisa conhecer o plano da salvação. Então, para finalizar, você diz que o aluno se lembra de quê? De 10% do que ele ouve. Quando terminar essa reunião aqui, eu perguntar para você, reproduza tudo que eu falei. Será que você vai estar apto? Mas, se eu perguntar, o que você viu? Aí você fala, eu vi os corações. Você vai lembrar das imagens, né? Você vai lembrar, com certeza, daquilo que você viu, né? Você aprende também quando você fala, quando você interage, né? E você aprende também, a criança também aprende quando ela vê e quando ela faz. Isso é 90%. Então, tudo que você imaginar pode ser um recurso didático. Basta você usar a sua criatividade e seu objetivo que pretende ensinar. Experimente levar algo inusitado à aula e surpreenda seus alunos. Eles nunca mais esquecerão. Ore por esse momento especial pelas crianças. Ensinar a lição bíblica, né, ou história, é mais do que mostrar sequência de fatos, pois tem o objetivo de aproximar a criança a conhecer a Deus, sendo que estamos ministrando seu coração. A fé, ela vem pelo e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, uma coisa é conhecer histórias bíblicas, outra coisa é conhecer o autor Uma coisa é conhecer histórias bíblicas, outra coisa é conhecer o autor da Bíblia. Você sabe qual é o principal instrumento para contar histórias bíblicas? É você mesmo. Você é o instrumento. E Deus, ele conta com você. Então, eu volto a dizer, todo professor deve passar por uma cozinha antes de começar a lecionar.
Porque o ensino, ele deve ser saboroso, nutritivo e de fácil digestão. Amém ou não amém? Amém. Agora eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Eu acredito que eu tenha trago, né? Eu vou mostrar para vocês. Vocês já conhecem, mas eu vou mostrar para vocês. Vem cá, Célia, segura aqui para mim. Esse é um dos recursos que nós podemos usar, né? Só segurar. Para você contar a história. Isso aqui é uma caixa de pizza, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei um flanelógrafo e só forrei essa caixa de pizza. E através desse flanelógrafo, eu posso trabalhar aquilo que eu desejar. Entendeu? Por exemplo, eu posso... Rapidinho, segura aqui, sério. Por exemplo, eu com velcro, porque com velcro, né? Eu posso trabalhar, tá vendo? Não vai cair, ó. Fica certinho. Tá vendo aqui? É um dos recursos que eu posso trabalhar. Eu coloquei um velcro aqui, ó, atrás, e assim eu vou trabalhando. Então, eu posso fazer o que eu quiser, qualquer imagem, no emborrachado, qualquer coisa. É só pegar um velcrozinho, que é uma coisa bem simples, né? Colo atrás e vou trabalhando. Então, é um dos recursos simples, bem simples, que nós poderemos trabalhar com as crianças, e as crianças chama a atenção das crianças, tá? Não tem dificuldade. O professor é que usa o seu recurso a partir do momento que ele faz o seu planejamento. Outro recurso são os cartazes, né? Que é algo que você também já fica assim um pouco mais trazer um custo maior, né? São os cartazes, pode ser uma figura, qualquer figura. É um dos cartazes também que as crianças amam quando você vem com um recurso desse, né? Mas se você também não tiver isso, você também pode criar o seu recurso e trabalhar, porque a criança ela aprende vendo e fazendo. Você não adianta ensinar só verbalmente, falando. Não. Você tem que ter algo concreto, um visual para a criança trabalhar. E como nós vamos, na nossa aula criativa hoje, nós vamos aprender a fazer um recurso, né? Nós vamos sair daqui com um recurso, né? Quem já sabe, sabe. Quem não sabe, aprende, né? Você vai entender a importância, porque a criança, ela quer tocar. Por exemplo, vou dar uma dica. Exemplo, na história de quando Jesus acalma a tempestade. Quando eu falo para você sobre essa lição, Jesus acalma a tempestade. Qual o visual que você vai lembrar? De imediato, de um barco, né? E não é fácil fazer um barquinho? Até de papel? É bem fácil. Então, quando você faz aquele barquinho de dobradura, dá a possibilidade à criança, permite a criança fazer, a criança ela já vai chegar em casa e vai dizer, hoje lá na escola dominical, a tia ensinou a respeito que Jesus acalmou a tempestade. E mamãe, sabe como é que a tia fez? Aí começa a fazer aquela dobradura e começa a contar para a mamãe o que ela aprendeu. E eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Vem cá, Célia. Célia, se na sua classe de escola dominical chegasse um repórter de surpresa, o que você ia fazer? Chegou um repórter de surpresa na sua sala de aula. E ele falou, e aí ele chegou de surpresa, você não está esperando. Aí ele chega para você e diz assim, professora Célia, hoje eu estou aqui para filmar a sua aula, para entrevistar os seus alunos. Qual seria a sua reação? Eu ia ficar tremendo. Não ia ser fácil, não. Mas aí eu tinha que, né, mostrar ali um domínio, uma segurança, até mesmo por causa da turma. Entendeu? Eu ia tentar fazer algo que eu pudesse sair dessa, né? Entendeu?
Apresentar, a gente tem que apresentar, não adianta. Tem hora que você não sabe fazer, você não tem experiência, mas você vai confiando no Senhor, né assim? Senhor, e agora? O que eu faço? Deus te dá a direção. Eu quero dizer para vocês que esse repórter invisível está presente em todas as aulas da IBD. E ali ele está com um caderninho anotando sobre quê? Sobre quem foi a lição de hoje. Aí o repórter invisível está lá anotando. A lição de hoje foi sobre Zaqueu. Aí o repórter ele faz várias perguntas, né, gente? Aí a segunda pergunta que ele vai responder: o que aconteceu na história? Ele vai prestar atenção na Célia que contou a lição bíblica, né? Bem, ela contou que Zaqueu, ele queria ver Jesus, mas ele tinha medo da multidão, porque ele não era bem-vindo, né? Pelas coisas erradas que ele fazia, né? Ali, e a Célia está desenvolvendo, né? A lição. E o repórter invisível está anotando. Aí vem para a terceira pergunta. Quando isso aconteceu? Aí, será que a Célia, como professora, ela sabe quando isso aconteceu? Aconteceu lá em que cidade? Né? Tem que saber a cidade onde isso aconteceu. Tem o nome da cidade lá no texto. É em Lucas 19. Está lá o endereço. Aí, o repórter invisível continua. Onde se encontra esse texto na Bíblia? Será que a Célia mencionou para as crianças? Será que ela abriu a Bíblia e mostrou ali que estava em Lucas 19? Aí, não, a Célia nem Bíblia pegou. Ela já chegou, né? Chegando, né? Aí o repórter invisível está lá anotando. Aí a quinta pergunta. Por que a Célia trouxe essa lição para as crianças? Será que essa lição é importante para ela também? Ou ela está só cumprindo um protocolo? Entendeu? Então, quero que nesta manhã você saia daqui com esta reflexão. Em nossa sala de aula, né, para quem tem sala ou para quem está na igreja, o repórter invisível está ali sentado, prestando atenção no nosso comportamento, nas nossas atitudes e nas nossas práticas. E um dia nós iremos dar conta de tudo, né, que fizemos e de tudo que deixamos de fazer. Uns até erram por não conhecer, né? Faz parte, né? Mas tem muitos que sabem como fazer e não faz. Então, de tudo que foi falado aqui nesta manhã, a importância do planejamento, do plano de aula, eu quero que vocês entendam isso, tá? Sei que vocês não têm, nós não podemos armazenar tudo que foi falado teoricamente aqui, mas que a gente saia daqui com essa certeza da importância de fazer um planejamento, de anotar tudo o que você pretende fazer na sala de aula e sabendo que o anjo do Senhor está ali, tomando conta do trabalho. Está tomando conta. E ele recolhe tudo que é feito e leva para o Senhor. Sabiam disso? Ele está, né? E você não sabe contar história? Não tem problema. Conte do seu jeito. Profissional, a gente vê muitos por aí. Mas com a unção do Senhor, são poucos. O que importa, gente, é a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque é o Espírito Santo que vai convencer cada coração, né? Vai falar a cada criatura. E que vocês façam um trabalho de excelência. Dentro conforme as suas forças. Está na Bíblia, né? Faça conforme as suas forças. Mas não deixe de fazer. E não olhe para trás. Quem colocou a mão no arado tem que olhar para frente e seguir. Não pode olhar para trás, nem para um lado, nem para o outro, mas tem que olhar para frente e seguir, e seguir, e seguir. E quem ganha uma criança para Cristo, né, ganha uma vida inteira para Jesus. Então, uma criança, uma alma, né, tem um valor muito grande para o Senhor. Então, eu neste momento, né, que a gente vai dar uma paradinha agora, eu quero que vocês pensem nisso. Que sempre, na tua turma, esse momento que você entrou, você ora, entrega aquela turma, aquela classe na mão do Senhor, saiba que tem ali o repórter invisível, né? Que é o anjo do Senhor. Ele está com essas perguntas no caderninho dele, né? Sobre quem é a lição de hoje? Aí ele vai anotar, né?
que aconteceu. Ele vai anotar tudinho ali. Se você está dentro do esquema, se você não está. É difícil, gente? Não. É só você se dedicar. A Bíblia diz muito bem, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Amém ou não amém, irmãs? Amém, né? Ia daí para melhor em nome de Jesus, tá bom? Vamos dar uma paradinha agora, né? Daqui a pouco a gente retorna, tá bom? Célia, contigo. Que bênção, né? Vocês estão gostando? Amém, glória a Deus. Eu estava lá fazendo um cafezinho e escutando lá da televisão. Realmente, irmãs, é muito importante o que ela falou, que eu escutei ali fora, sobre a importância de todas as aulas a gente se preocupar em trazer uma mensagem sobre a salvação. Porque a gente não sabe, como ela disse, se aquela criança é um visitante, se ela vai voltar no outro domingo. Às vezes, está tendo a sua última oportunidade ali, a gente não sabe. Então, realmente, a gente tem que incluir no nosso planejamento a salvação, falando sobre a salvação. E assim, não adianta nada, né? Preparo, muito estudo, muita formação. E isso é muito importante, senão não estaríamos aqui nessa formação. Mas, antes de tudo, como a Lucinha falou aqui, a gente tem que buscar o Senhor. Tem que orar, tem que jejuar, orar pelo seu aluno, ter esse hábito de colocar um por um na mão do Senhor, conhecê-lo, conhecer a família dele, conhecer particularidades dele, que ele vive dentro da família dele. E você conhecendo, você vai estar orando para ganhar aquele coração totalmente para Jesus. Às vezes, a gente tem uma criança na sala precisando de uma cura interior. E Deus cura, Deus liberta, Deus faz uma coisa tremenda na família, usando o professor, a professora, para trazer uma palavra em cima disso. E como que a gente vai conhecer se a gente não busca o conhecimento? Se a gente dá uma aula superficial, se a gente dá uma aula tipo assim, vou pegar isso aqui, a revista já está com um esboço aqui bem reduzido, lá eu leio, dou meu jeito, jogo assim para ele, assim, jogo, né? E está tudo bem, não agrada ao Senhor. Como ela disse, tem um anjo do Senhor aqui, né? Igual quando Jesus ficou ali na oferta, né? Sentadinho no templo, e observou a viúva dando o que ela tinha. Então, hoje também Jesus está aqui, sentadinho, observando o nosso trabalho e dando crescimento, não é verdade? Então, é isso. A nossa proposta aqui, da Escola Bíblica, uma delas, um dos nossos objetivos, é trazer esse treinamento, é trazer conhecimento. Tem até outra, né, Lucinha? Acho que é março, né? Tem outra que a Lucinha também vai trazer uma palestra sobre o projeto de vida, né, Lucinha? Muito bom, muito boa mesmo. Eu já conheço alguma coisa maravilhosa. Depois a gente vai estar passando para vocês, tá? E dia 22 eu vou falar. Nós teremos aqui um evento com uma palestrante falando sobre identidade com Deus na atualidade. A Lê, né? Irmã Lê, você já está convidada. Dia 22 vai começar, 9 horas também, o mesmo horário, tá? Mas nós vamos divulgar, tá bom? E você está convidado, pode trazer outras irmãs, vai ser um evento só para mulheres, a partir de 12 anos, tá? Então é isso, Lucinha, que benção. Vamos então tomar um cafezinho, depois vamos voltar. Lucinha, olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar elas trabalhar em grupo. Bom, só hoje, né, Lucinha? É o primeiro dia. Mas assim, a Lucinha pensou em cada uma de vocês levar, né, Lucinha? Algo para casa. Porque se um grupo, se 2 pessoas fizerem como é que vai ser? Tá? Pensa nisso. Vocês veem então. E vai ser dentro desses livros aqui, tá? Vocês vão ver esses temas aqui, ó. Tá?
Criação, o que eu posso criar aqui dentro da criação de Deus? Tá? É isso. Então vamos lá tomar um cafezinho. Depois vamos retornar para o templo. Amém?